Shabbat Shalom, irmãos. Obrigado. Que o Eterno abençoe cada um de nós. Vou fazer uma oração rápida antes de começar. Senhor nosso Deus, graças te damos por tuas misericórdias, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, porque a tua palavra nos foi dada, Senhor, teu Filho, Senhor, nos foi dado, Senhor, para que tenhamos vida e vida em abundância, Senhor. Nós pedimos que nessa manhã o Senhor possa falar aos nossos corações, que também possa me usar, e eu não fale, Senhor, da minha parte, mas que eu possa passar o teu conselho, Senhor. Em nome de Yeshua, HaMashiach. Amém. Então, nós vamos falar sobre a Parashá Bemidbar, ou Bemidbar. Bemidbar quer dizer no deserto, né? Midbar é deserto, lugar inóspito, lugar selvagem. E a Parashá, ela trata de Números, capítulo 1, até o capítulo 4, versículo 20. A Haftará tem Oséias 2, 1, 22. Tem um texto de Samuel que eu não coloquei aí, mas que também faz parte. Mas na Bíblia do David Stern está somente o texto de Oséias. E a Brit Hadashah, o Novo Testamento, tem Lucas 2, 1 a 7. 1 Coríntios 12, 12 a 31. Deve ter até mais textos correspondentes, mas nessa manhã nós vamos tratar desses dois. Então vamos lá. A Parashá começa com Moshe, né, com o Eterno falando com Moshe, com Moisés. Então falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça. Então, eu vou passar um resuminho da Parashá, para daí depois a gente tentar aprofundar isso um pouco, se é que é possível. Então, Adonai começa recebendo essa solicitação, aliás, dando essa solicitação a Moisés de fazer um censo. E esse censo, vão ser feitos vários censos, né? Lembrando que por isso que a tradução do livro de Bemidbar em português é Números, né? O livro de Números. Então, são feitos vários censos, então dessa maneira que chegou para nós, né? Mas sabendo que o original é Bemidbar. Então são feitos vários censos e o primeiro deles é um censo militar, onde os nomes dos homens com mais de 20 anos devem ser contados. Então Moshe e Arão, eles enumeram ali de grupo a grupo das famílias, são 12 famílias, né, com a ajuda do cabeça de cada uma das tribos. Daí são dados nomes para os cabeças de cada uma das tribos, né, lembrando que esse foi o pedido do Senhor, né? Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais. Então são escolhidos esses cabeças que ajudam a puxar genealogias, né? E puxar a conta dos homens com mais de 20 anos de idade, porque eles poderiam servir no exército de Israel, né? Nas forças FDI, né? Estava começando ali. Então, ali a conta é de 603.550 homens. É muita coisa, né? E existe até uma questão que eu vou colocar, não quero embaralhar a cabeça de ninguém aqui, mas os estudiosos judeus, eles trazem uma curiosidade que existe a possibilidade desse Elef, que é 1000, ser também contingente, se referir a contingente, então não seriam 603.550 homens, mas esse 1000 seria referente a contingente. Então, quando nós olhamos ali, por exemplo, a tribo de Ruben, então em vez de serem 46.500 pessoas, seriam, esse 500 seria o contingente, não seria 1000, né? Então seriam 46 contingentes, algo assim. Então, mas isso é só uma curiosidade, né? Porque a questão que fica é como que em 2 séculos, de Jacó até Moisés, 70 homens se transformaram se nós contarmos 600 mil homens, aqui seriam cerca de 2 milhões de pessoas, provavelmente, contando esposas e filhos. Então, como que 70 homens se transformaram em
2 milhões de pessoas, né? Então, os estudiosos eles vão lá escarafunchar, mas não tem uma questão fechada sobre isso. Nós vamos assumir o tradicional, que é 46.500 de uma tribo, aí 59.000 de outra tribo, né? E assumir que o Elef ali está se referindo a 1.000. Então, tem essa imagem bonita aí do acampamento, né? E falou o Senhor, Adonai disse a Moshe e a Arão, dizendo: os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada uma debaixo de sua bandeira ou estandarte, segundo as suas insígnias, ou as insígnias da casa de seus pais, ao redor, defronte da tenda da congregação, armarão as suas tendas. E aí, o Eterno ele começa ainda no primeiro capítulo a fazer ali como que o povo ia ficar acampado. E ele começa a fazer a distribuição das tribos. Então nós temos ali uma imagem, não sei se o pessoal lá do fundo consegue enxergar, mas nós temos ali o tabernáculo, né? Do lado direito, o tabernáculo é a frente dele. Eu vou mostrar aqui. Ali é a frente do tabernáculo, né? Então, à frente, ou a leste, ia ficar a tribo de Issacar, Judá e Zebulon. A oeste, Benjamim, Efraim e Manassés. Ao norte, Aser, Dan e Naftali. E ao sul, Gade, Ruben e Simeão. E tinha uma ordem para a saída das tribos também. Então, as primeiras tribos, quando tinha que desmontar acampamento para ir para um novo lugar, né? A nuvem se movia, eles tinham que ir para um novo lugar. Então, eles tinham uma ordem de saída. Primeiro, as tribos que estão ali a leste, depois as tribos que estão aqui ao sul, depois as tribos que estão ao norte, e a última tribo é a que fica atrás do tabernáculo, que são as tribos de Benjamim, Efraim e Manassés. Às vezes a gente fala assim, não entendeu o que é que eu desenhe? Então é bom desenhar, né? Porque senão fica muito difícil de entender essa dinâmica. E o tabernáculo ficava ali no meio. E assim termina o capítulo 1. No capítulo 2, nós começamos a tratar dos levitas, né? Então fala, estes são os descendentes de Arão e Moshe. Os filhos de Arão são Nadã, Avihu, Eleazar e Itamar. E aí o texto nos lembra que Nadab e Avihu, eles ofereceram fogo estranho, foram mortos ali, né? E Eleazar e Itamar ficam responsáveis como Kohanim, né? Como sacerdotes ali para o serviço do tabernáculo, ou da tenda do encontro. E aí conta essa história rapidinho e nós já vamos para... começam a ser distribuídas as funções, né? Da tribo de Levi. Então nós estávamos antes falando todo Israel, daí nós falamos do censo, né, que é feito um censo militar, e agora começa a tratar especificamente da tribo de Levi, e é a única que ganha essa particularidade, né, de ser tratada como uma tribo especial, separada. E aí o Eterno fala assim, que a única responsabilidade para com o povo de Israel é servi-lo. Essa era a função dos levitas, era a única responsabilidade deles, né? Então a única responsabilidade era com o povo. E aí acontece uma outra coisa, porque como os primogênitos foram mortos no Egito, então há um momento ali que Deus ele faz uma troca. Então antes todos os primogênitos de todas as tribos eram consagrados ao Senhor. Agora o Senhor ele faz assim, ele toma todos da tribo de Levi, todos esses são consagrados para o serviço ao Senhor, e ele faz uma troca, não são mais todos primogênitos que vão fazer o serviço, ou vamos dizer, eles já são consagrados, eles continuavam com essa função, com esse status, né? Mas para o serviço do tabernáculo, é feito um novo censo, né? Só dos filhos de Levi, e eles entram em lugar, né, dos primogênitos de Israel. Então eles tomam esse lugar de importância maior. Nisso o Eterno ele não deixa os primogênitos das outras tribos de lado, mas ele ratifica e faz um censo deles também, mas realmente o censo da casa de Levi ele tem esse grau de importância maior. Então nesse censo são contados 22 mil
levitas, né? E nós já vamos ver que curioso o número de primogênitos de todas as tribos, que é um número muito parecido, né? Então a troca que o Senhor faz só mostra quanto o Senhor ele conhecia o acampamento. Quando é feita a contagem da casa de Levi, então há um destaque ali para Gershon, para Kehat e Merari. Então, se nós queremos entender como que as coisas funcionam, então nós temos Abraão, Isaac, Jacó. Jacó foi pai de Levi, e Levi foi pai de Anrão, e Anrão foi pai de Moisés e de Arão, né? Então, tem a tribo de Gershon, tem a tribo de Kehat, que foi o pai de Anrão, e a tribo de Merari. E aí o Eterno ele começa a dar funções para cada uma desses grupos, né? E aí para fechar o acampamento, então nós temos ali a Gershon, que são os gersonitas. Eles ficam atrás da tenda do tabernáculo. É feito um censo deles, então são contados ali 7.500 homens ou 7.500 machos. Se fala macho porque uma criança de pouco mais de um mês ainda não é um homem feito, né? Mas a contagem era de crianças com mais de um mês, que eram do sexo masculino, eram contadas. Então foram contados 8.600 gersonitas. Foi dado função para eles. Eles ficaram responsáveis pelas cordas, pelas cortinas, né? Pelo transporte desses artefatos do tabernáculo. Aí tem a tribo de Kehat, que também foi posicionada ali, são os coatitas, né? Ou Kehatitas, que ficam ali ao sul. Então ali foram 8.600 homens. Eles eram responsáveis pelo lugar sagrado, né? Então esses eram responsáveis pelo lugar santo, né? E eles cuidavam da arca, da mesa, da menorá. E aí tinha o Eleazar, que supervisionava os encarregados do lugar sagrado. E tinha Merari ainda. E da tribo de Merari foram contados, da família de Merari foram contados 6.200 homens, e os meraritas cuidavam das armações do tabernáculo, barras, colunas, encaixes, etc. E diante do tabernáculo ficava Moisés e Arão e os sacerdotes, para cuidar dos interesses do povo de Israel. Então nós falamos ali que foram contados um total de 22.000 levitas, né? Homens, e aí é feito o censo dos primogênitos. Dos primogênitos são contados 22.273 primogênitos de todo Israel. E ali é feita uma troca daí, porque tem 273 que são um excedente, né? E é pago um resgate por eles de 5 shekalim, que é passado para Moshe e Arão, né, para eles administrarem, deu 1.365 shekalim ali, para eles administrarem, vamos dizer, porque foi dado resgate por esses 273 primogênitos a mais. E o capítulo 4, ele faz o censo somente dos coatitas. Então nós realmente tivemos essa hierarquia, né, vai diminuindo, vai afunilando ali, né, no grau de responsabilidade que cada um tem. E é feito um censo daqueles que têm 30 a 50 anos para trabalharem no serviço do tabernáculo, né, ou da tenda do encontro. Então, são os coatitas que são responsáveis, né, a tribo de Kehat, ou a família de Kehat, ela é responsável por cuidar de tudo aquilo que envolve o lugar santo, o lugar santíssimo, né? E eles são responsáveis pelo transporte. Agora, a montagem e desmontagem, que envolvia pegar todas aquelas coisas, aqueles artefatos, né, a menorá, a mesa, tudo aquilo que estava dentro do lugar santíssimo, isso somente poderia ser feito pelos sacerdotes, né? E eles faziam isso. Eles amarravam, por exemplo, a Arca da Aliança, eles passavam os varões entre a Arca da Aliança, colocavam um tecido de couro fino por cima, e só então os demais da família de Coate entravam para poder fazer o transporte, né? E aí tinha ainda o Eleazar, que era responsável pelo óleo, da unção, para o incenso aromático, e a oferta contínua de grãos e óleo da unção. Enfim, daí nós ficamos pensando, nossa, mas é tanto detalhe, né? O que isso pode nos ajudar? Mas isso fala que Deus, ele é um Deus de ordem. E nós já vamos entrar mais nisso,
Eu só queria abrir uma lacuna, aqui falando só do texto da Brit Hadashah. Aqui tem uma pintura aqui de um Peter Bruegel, uma pintura lá de 1600, de Yosef e Miriam. Eles estão ali indo fazer o censo que foi pedido pelo imperador Augusto, né? Então Lucas 2:1-7 fala como Yeshua, ela está grávida de Yeshua, e fala como Yeshua participou também de um censo. Então por isso esse é um texto correspondente. Isso está em Lucas 2:1-7. E aí nós estávamos falando sobre a ordem, né? Então que o Eterno ele estabelece uma ordem para as coisas acontecerem da maneira correta. E às vezes nós pensamos, mas por que estudar o livro de Números, né? São tantos detalhes, será que ele parece que será que isso vai ser útil para nós? E nós vemos que a soma de todas as contribuições individuais dos membros ali resultava em uma ordem. Cada um tinha uma função, cada tribo tinha uma função, e sozinhos eles não podiam fazer muita coisa. Então essa é sem dúvida uma grande parte de nossa caminhada de fé, trazendo para a nossa aplicação hoje. E quando estamos juntos, cada um tem um salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Isso Paulo nos fala em 1 Coríntios 24:6. Então existe também, numa aplicação agora do Novo Testamento, uma ordem para os dias de hoje, né? Nós estamos sim debaixo de um novo sacerdócio, mas isso não desfaz os ensinos que nós temos ali no sacerdócio levítico, da ordem que o Senhor instituiu na sua igreja, na sua carrala. Quando nós vamos ali para Shaul, para 1 Coríntios, que é o texto correspondente dessa paraxá, ele fala assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E assim como haviam funções, vocações, dons ali no acampamento, né, no arraial, isso acontece também ali nessa igreja de Corinto. E ainda que Shaul esteja trazendo um princípio por causa de alguma confusão que estivesse acontecendo ali, nós podemos fazer essa aplicação não somente individualmente, mas também para todo o corpo de Yeshua, né? Então, existem funções específicas. É interessante, Shaul, ele faz um corpo ali, parece até uma figura meio mística aqui, mas eu peguei uma imagem um pouquinho mais, como se diz, estilizada, e ele fala assim: se o ouvido disser, se o pé disser, eu não sou o pé, não faço parte do corpo, isso não faz ele deixar de fazer parte do corpo. Assim como se o ouvido disser, não sou olho, portanto não interajo com o corpo. Então existe aqui, na mesma proporção que o Eterno, ele traz uma hierarquia, mas o Eterno ele tira a força da hierarquia para que as coisas funcionem, né? E às vezes nós temos, isso acontece bastante assim, de às vezes o indivíduo tem muita força, né? O indivíduo, esse é o meu ministério, né? Eu tenho um ministério, tem gente hoje que tem o ministério de visitar igrejas, né? Ele não faz parte de nenhuma igreja, ele vai em várias igrejas, não, eu sou, né? Mas nós temos uma igreja local onde nós servimos, né? Onde nós somos chamados a funcionar, porque Deus deseja que nós funcionemos para também nos dá destino, né, no corpo de Yeshua. Assim também como o corpo, ele tem muitas partes. As tribos ali, cada uma tinha uma função, né, e todas estavam satisfeitas, ou eram para estar satisfeitas com suas funções. Teve ali depois a tribo de Corá, que teve ali uma rebelião, né? E até Moisés, ou Arão, que falou, né? O que sou eu? O que é Arão? Moisés falou. O que sou eu? O que é Arão? Né? Por que você quer fazer aquilo que nós fazemos? Né? Então, se cada um fizer a sua parte, as coisas geralmente elas vão funcionar bem.
Nós temos visto, às vezes, isso que nós falamos, né? Às vezes na igreja mais carismática, nos últimos anos, existe essa ênfase do meu ministério, né? Ela acaba tornando uma ênfase muito egocêntrica, né? E quando o mais importante seria a submissão e o serviço, né? Isso que Deus deseja de nós, onde o homem ele dá uma sumida, né? O homem não precisa aparecer tanto porque o homem faz parte de algo maior, né? E aí Paulo, porque esse é o texto correspondente da Brit Hadashah, dessa Parashá, ele ainda termina dando funções ali. Esse texto também tem em Efésios. Primeiro ele instituiu apóstolos ou emissários, então existe uma hierarquia também. Em segundo, profetas. Em terceiro, mestres. Em quarto, os que realizam milagres. Os que têm dons de curar, era alto nível da igreja primitiva, né? Os que prestam ajuda, os que têm dons de administração, os que falam em diversas línguas. E aí ele já emenda, falam todos em línguas, são todos apóstolos, são todos emissários? Não, né? Nós sabemos que não, então cada um tem a sua função e vai descobrindo a sua função individualmente, mas também e principalmente no corpo. Tá. E aí o outro ponto que eu queria tratar é por que números, aliás, por que no deserto e não números? Por que no deserto é mais interessante nós usarmos essa chamada, né? Uma coisa que o Eterno estava fazendo naquele momento, ele estava chamando o povo da escravidão para a liberdade, porque era um povo que viveu séculos de escravidão debaixo do faraó e que estava em vias de perder a sua identidade, né? Então, em seu primeiro capítulo sobre Bemidbar, como reabilitar uma pessoa que tantos anos de pesada escravidão acabou transformando-se em uma pessoa serva de espírito derrotado, né? Como que levantar a estima desse povo? E como semear no coração de a liberdade, né? Uma multidão de escravos de quem capatazes cruéis arrancaram todo e qualquer traço de identidade pessoal ou nacional. Como elevar o moral dessas pessoas? E uma das formas que o Eterno teve que trabalhar o povo de Israel foi levar eles para um lugar de isolamento, porque eles poderiam estar perto, de repente, de outras nações que talvez tinham já conquistado algum ambiente de liberdade. O Egito, com toda a sua iniquidade, com o número de deuses que ele tinha suas liberdades e autonomias. Israel não tinha isso. Então, como fazer esse povo ser um povo novamente com identidade, com a estima novamente elevada? Então Deus leva o povo ao deserto. Só que o Eterno ele trabalha de forma mais profunda. Isso quem nos fala é Oséias. E ele fala assim, Oséias também é o trecho dessa Parashá. Em Oséias 2,14 fala, portanto eis que eu a atrairei. Porque Oséias está usando palavras pesadas, usando como se Israel fosse uma meretriz, ele fala, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. Em outras versões está, eu te levei ao deserto para falar ao teu coração. Então nós podemos ver que Deus usou o levar Israel para o deserto para formar a identidade, né? E nós podemos fazer essa aplicação para nós também, né? Geralmente em momentos de dor, de dificuldade, a nossa tendência é fugir, escapar. O que eu posso fazer para fugir disso, né? Por que eu estou sentindo isso, né? Mas o Eterno, nós temos que fazer a pergunta talvez para quê, né? O que o Eterno quer me ensinar? O que eu quero aprender com isso? Porque se há uma coisa que nós indubitavelmente temos que passar por situações de deserto pessoal e por situações de dor, e fugir dela vai fazer com que nós, como uma escritora eu vi ela falando, olha, fugir da dor é a pior coisa que tem, porque você vai encontrar ela na próxima esquina de novo, ela vai te pegar de novo. Então o melhor é enfrentar, porque agora estou falando de dores, de carências, né, e de coisas que precisam ser, que o Eterno quer restaurar em nós, né? Só voltar aqui.
Então, o Eterno leva o povo de Israel para o isolamento, para a formação dessa identidade. No isolamento do deserto é feito um censo, contando a todos, como foi falado, e uma espécie de exercício de formação dessa identidade. Essa contagem deu forma e consistência ao campo de escravos, antes deformado e sem personalidade. Este censo foi acompanhado pelo agrupamento de pessoas em tribos e famílias. Então, quem mandou fazer esse censo? Deus, o onisciente, que sabia de antemão o número exato de pessoas. E é interessante que isso já nos diz, isso é como a Paraxá começa, né? O pedido que o Eterno faz a Moisés, faça o censo de toda a Assembleia do povo de Israel, segundo os clãs e as famílias, registre os nomes de todos os homens. É como se Deus não soubesse o nome de todos que estavam ali, mas ele sabia, tanto que ele sabia que o número de primogênitos ia ser o mesmo número, praticamente, do número de levitas, né? Então foi ordenado em benefício dos filhos de Israel esse censo, tornando perceptível o valor que tinham como indivíduos e como povo. As pessoas não foram contadas como gado ou como prisioneiros em uma penitenciária. A contagem estava diretamente relacionada com as suas famílias, segundo seus pais. Então, traz também a questão da família, né? Então, isso milita novamente contra aquela ideia do ministério individual, né? Daquela coisa só que é do homem. Não, o Senhor, ele deseja a Kahal, a igreja do Senhor, ela precisa ser constituída de famílias, porque são as famílias que vão fazer uma congregação sadia. Então, as famílias de Israel, elas viviam em suas tendas e acampavam na comunidade. Os cabeças das famílias representavam suas famílias e tinham tarefas determinadas. Eles tinham responsabilidades fundamentais com a estrutura familiar, o que mantinha ou desestruturava a comunidade. E nós vemos que toda a base que o Eterno dá na Primeira Aliança, ou no Antigo Testamento, fala demais da família, né? Então, consideremos os ensinos acerca do casamento, divórcio e adultério, que passam do Antigo para o Novo Testamento, né? Eles são encontrados nos dois, né? Consideremos os ensinos acerca da educação que estão contidos nos provérbios e a responsabilidade dos pais em conduzirem os filhos no caminho do Senhor. Quando juntamos as ideias acerca de família, vemos que a comunidade deve ser edificada de famílias da igreja ou da sinagoga. Sem este princípio, seremos construtores medíocres da comunidade da igreja e, consequentemente, iremos aplicar de modo errôneo o princípio de autoridade. E nós observamos como Hassatan, ele tem atingido as famílias com divisão em nossos dias, né? Às vezes tem famílias que você vê, as famílias estão na igreja, mas elas não estão juntas na igreja. Uma está envolvidaça ali num ministério, outra num outro ministério. É sempre o fortalecimento do indivíduo. E nós vivemos isso muito, né? Mas a palavra, profeticamente, ela fala que Deus converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, né? Naturalmente que existem situações onde pessoas ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, e aí nós oramos, né, por essas famílias, pela edificação delas, mas o chamado do Senhor é para a edificação de famílias. E naturalmente tem lugar para todo mundo, né, porque querendo ou não, nós somos todos uma família também. Então nós consideremos como isso pode refletir na igreja quando não estamos vigilantes a essa prioridade. Podemos não notar a erosão gradual. A estabilidade e prioridade da família eram uma consequência natural da ordem em nossa nação. Mas não é assim hoje, com os papéis de homens e mulheres sendo invertidos e todas as suas horríveis consequências. Então, então nós vemos a importância de como nós precisamos estudar a Torá, porque ela traz esse arcabouço eu não sei vocês, mas eu antes achava que todos nós fomos chamados para ser como um apóstolo Paulo, né? Só que o apóstolo Paulo nem casado foi, né? E, quer dizer, há controvérsias, né, Rocha? Há controvérsias. Descasado,
Ele tem que estudar. Depois o Roxo manda o link para vocês. Mas enfim, mas ele, mesmo assim, tanto que ele deu conselhos aos casados e às famílias, né? Mas nós precisamos de toda a palavra de Gênesis e Apocalipse para entender a vontade do Senhor, né? E ainda se tratando do deserto, para nós finalizarmos, o deserto ele é um rito de passagem, né? Assim como a pessoa que ela é solteira e ela casa, ela vive um rito de passagem, né? E para a velhice também é um rito de passagem, né? Nós chegamos, quando nós casamos, nós chegamos no casamento sem identidade de casado, chegamos com identidade de solteiro, puxa a coberta, né? Cada um não está acostumado a dormir junto com outra pessoa, dorme sozinho ali, né? Não, nem vou abrir aqui uma situação para não expor minha esposa, mas eu lembro que no começo do casamento, assim, a Limara, ela achou que a gente sempre ia dormir juntinho, né? E eu dormi como solteiro, eu dormia, queria dormir sozinho agora, né? Tinha os compromissos matrimoniais, mas depois cada um vira, dorme né? E dormindo como solteiro. E a Limara, que é muito menos carente que eu sou mais carente que ela. Naquele momento ela achou assim, nossa, aquilo foi uma surpresa para ela, né? Ela achou que isso não era normal, mas eu tinha cabeça e mentalidade de solteiro, né? Então eu tinha essa mentalidade de solteiro. Então é um rito de passagem. Isso acontece para a velhice também, isso acontece a criança, quando ela vira adolescente também, ela tem esse rito de passagem, ela vai descobrindo essa nova identidade e isso traz uma crise, faz um barulho, né? Israel também passou por esse rito de passagem, da escravidão para a liberdade, do passado para o futuro, né? Do exílio para o retorno e do Egito para a terra prometida. E nesse rito de passagem, o Eterno ele quer conferir identidade, ele queria conferir identidade a esse povo, como ele quer conferir identidade a nós também, né? Nós cremos nisso, por isso nós fazemos o Bar Mitzvah, né? Vai ter 2 Bar Mitzvandos aí em julho, né? E por quê? Porque com 13 anos a criança ela começa a pegar algumas coisas dessa nova identidade de autonomia que ela vai descobrindo, né? E então ela passa pelos seus desertos, passa por suas questões, né? E somente o deserto, né? Somente essa busca, esse tatear de redescobrir ou descobrir a tua identidade é que vai fazer a transformação possível, né? Deixar uma identidade e assumir outra, né? Assim como nós, quando nascemos de novo, nós deixamos uma identidade com dores, com frustrações, com desajustes, né? Com vícios, para viver uma nova identidade em Yeshua, né? E naturalmente que nós descobrimos, né, que isso não é tão simples, né? Isso exige luta, né? Mas nós somos chamados a viver essa nova identidade. Assim também o povo de Israel, eles são chamados de escravos de Faraó para ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. E esse chamado ele não se restringe somente a Israel, e ele toca a todos aqueles que são chamados para ser, que são aproximados de Israel, que são aproximados à família de Deus, são chamados a ser esse reino de sacerdotes e uma nação santa, assim como Israel foi chamado lá atrás, né? E isso ali que eu termino, 1 Pedro 2, 9 e 10, fala que vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem erais povo, e agora sois de Deus, vós que não tinhais alcançado misericórdia, e agora a tendes alcançado. Então, nós louvamos a Deus porque quando às vezes nós passamos por lutas, por dificuldades, e nós achamos, mas será que Deus está conosco mesmo, né? Eu às vezes vou orar de manhã assim, e eu falo, Senhor, eu não tenho nada de fé. Eu falo para o Senhor, minha fé é muito pequena, porque às vezes eu vou dormir feliz e eu acordo de manhã, parece que eu sou uma outra criatura, né? E daí você ora, daí o Senhor nos renova, às vezes você ora mais religiosamente, às vezes você ora, opa, acho que a oração chegou, né? Mas os discípulos também oraram, né? Senhor, dá-nos mais fé, né? E no meio dos dias daí tem lutas, né? Ontem tivemos uma luta lá em casa, uma situação,
E daí nós ficamos vendo a situação, será que é difícil perceber Deus, né? E Abacuque orava assim, aviva a tua obra no meio dos dias, né? E talvez nós não vamos ver o resultado imediato das coisas que o Senhor faz, mas Ele faz, e os olhos dele não são como os nossos, né? Em determinado momento, para julgar Israel, Deus fala assim, pensavas que eu era como tu, né? Mas Deus não é como nós, para bem ou para mal, Ele não é como nós. E é interessante quando Jeremias, ele fala assim, olhando pelo retrovisor, nós vemos ali o povo de Israel, né? Um povo que se queixava bastante, se meteu até em idolatria, e vamos falar, deu trabalho para Deus, e nós também daríamos, certamente nós daríamos naquelas condições, né? Damos com tudo de bom e do melhor, imagina naquela situação no deserto, né? Mas, e mesmo se queixando, né? E muitas vezes Deus não se agradando daquela geração, né? Teve uma geração que morreu, ali não pôde entrar na terra prometida, mas o profeta Jeremias, ele fala em Jeremias, acho que 7:2, ele fala assim, olhando pelo retrovisor, sendo boca de Deus, ele fala, eu me lembro de ti, Deus fala através dele, eu me lembro de ti, da paixão da tua juventude, do amor do teu noivado, quando me seguia pelo deserto, terra não semeada. Então você vê que o veredito que o Eterno dá para o povo de Israel é diferente do que aquele que às vezes nós temos de nós mesmos, né? Então nós temos que cuidar, hoje o pessoal fala muito isso, nós temos que aprender a se perdoar, nos perdoar. Em um certo sentido isso não está errado, porque às vezes nós fazemos um julgamento muito severo, mas o Senhor, Ele tem amor por nós, Ele tem desejado estar conosco, né? E a segurança do amor de Deus, como disse um homem certa vez, é que nos faz andar em segurança, né? Eu sou mais seguro do amor dele por mim do que do meu amor por ele, né? Isso nos faz andar em segurança, e aqueles que buscam andar nesse lugar de misericórdia, de olhar para o amor dele, confiar no amor dele, podem receber do Senhor, né? Da sua graça, do seu perdão, né? E sabendo que Ele é bom, né? Apesar de tudo. É isso então. Baruch Hashem.